metodologia ativa. Então, já é uma proposta implantada a nível de toda a escola. Bom, o uso de metodologias ativas durante a pandemia, né, a gente tentou fazer um pouco isso por conta do remoto, mas, como eu disse, né, muito do que foi feito no remoto não dá para ser identificado como híbrido, né? Uma vez que não tinha essas rotações, não tinha sala de aula invertida, foi, na verdade, um grande improviso. Muito uso de aula gravada, né? Os alunos, os professores entenderam, né, que eles deviam gravar as aulas, e isso o aluno assistia lá na sua casa a hora que ele quisesse, etc. Isso não é ensino híbrido. Enfatizar material na internet, né, o aluno ficar simplesmente procurando coisa na internet sem o suporte do professor também não é ensino híbrido, né? E tudo isso levou ao aluno ficar muito tempo diante da tela, né? Muitos alunos reclamaram, professores reclamaram, inclusive, muita atividade na tela. E aí, então, eu resolvi, né, com base num projeto que eu participei, a criar aí uma proposta de ensino híbrido mão na massa, que eu chamei. O que é isso? O ensino híbrido mão na massa é, eu vou dar exemplo aqui de uma atividade, mas o que importa para mim é que o aluno está fazendo um projeto, né? Ele está fazendo uma atividade mão na massa. Então, dependendo do tema curricular, né, o professor está trabalhando física, está trabalhando cálculo, está trabalhando a resistência dos materiais, ou que seja. Então, ele tem um tema curricular e, com base nesse tema curricular, ele desenvolve atividades, né, projetos que os alunos realmente têm que colocar a mão na massa. E esse trabalho pode ser feito fora da sala de aula, pode ser feito na sala de aula, mas à medida que o aluno realiza esse trabalho, é feito o registro online do que ele está fazendo, de modo que o professor também possa acompanhar, né, isso tanto numa atividade que o aluno não pode usar a escola ainda, ou o uso da escola, né, da sala de aula, está sendo restrita, então, é uma maneira, o registro online é uma maneira de tanto ele como o professor poder acompanhar a atividade que está sendo realizada. Bom, com base no que os alunos fazem, o professor faz uma curadoria da produção dos alunos, ou seja, ele passa a escolher alguns projetos que ele entende que pode ser bastante interessante para a discussão, e não atividade síncrona, né, onde você tem aluno e professores presentes, né, que pode ser via online, uma situação síncrona online ou presencial, é feita uma reflexão sobre o que foi produzido e, em seguida, um aprofundamento desse trabalho que os alunos fizeram. Eu vou dar exemplo aqui de uma atividade que eu realizei, e eu usei essa atividade para justamente apresentar para vocês como é que pode isso ser implementado em diversas situações. Era uma atividade extremamente simples, né? Atividades sob sombras, usando, né, uma fonte de luz, que poderia ser uma vela, uma lanterna, um lugar para projetar, uma parede, um lençol, materiais variados, tinha caixas, objetos, utensílios de cozinha. E aí, então, o aluno criava um cenário e projetava a sombra. Aqui tem uns exemplos, né? Por exemplo, esse aqui é feito com objetos de perfumaria, né? Esmalte, perfume, vidro de perfume, etc. Aqui são caixas, né? Caixa de leite, caixa de remédio, etc. Aqui garrafas, latas, né? de bebida. E aqui era um vaso com adereço que, quando a gente projetava, né, aparecia essa figura da tartaruga. Bom, isso os alunos fizeram de maneira remota, fizeram isso em casa, né, tiraram fotografia e mandaram para o professor. E aí, então, ele recebe aí
projetos, né, praticamente todos os alunos, né, tiveram presente nessa atividade. E o professor, né, a partir desse registro que os alunos fizeram, ele faz uma curadoria, né, no sentido de, primeiro, o foco tem que ser no tema curricular. Né? Ninguém poderia mandar aí, né, nesse caso, uma atividade que não tivesse relacionado com sombra, projeção, etc. Então, né, se o foco é equação do segundo grau, se o foco é lei de Newton, etc., termodinâmica, é isso que o professor, então, vai procurar focar para discutir com os alunos. E aí ele faz essa seleção, né, procurando soluções inovadoras, ou soluções estéticas, né, mais bonitas, etc., soluções que têm conteúdo bastante interessante para explorar, e conexões, né, que ele pode fazer conexões com outros conteúdos, por exemplo. E uma vez que ele faz essa seleção, ele passa agora a discutir com os alunos, né, esses produtos que ele selecionou, no sentido de perguntar para o aluno, né, como que ele fez aquilo, como é que esse produto foi realizado, que conceito que foi utilizado, como o produto pode ser melhorado. Ou seja, com essa reflexão, ele está passando das condições do fazer, do simplesmente colocar a mão na massa, para compreender aquilo que está sendo feito. Por que isso? Porque essa passagem do fazer para compreender é muito importante. Isso foi estudado por Piaget, que publicou aí 2 trabalhos, 2 livros desse tipo de atividade, né? O primeiro no Brasil, chama Tomada de Consciência, de 1977, e o Fazer e Compreender, de 1978. O que o Piaget descobriu nesse trabalho? Que as pessoas podem saber fazer, ou seja, elas conseguem ter uma ação complexa e êxito precoce e não compreender aquilo que eles fizeram. Então, essa passagem do saber fazer para a compreensão conceitualizada é feita no que ele chama, né, no livro que ele chama Tomada de Consciência, que é quando o sujeito começa a transformar na sua cabeça esquemas que ele chamou de ações em noções e operações, que na verdade são conceitos. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Um sujeito, uma pessoa pode saber fazer um bolo, faz um bolo extremamente delicioso, mas ele não entende absolutamente nada de como que o bolo é feito. Por exemplo, qual que é o papel do ovo? Por que farinha? Se não tiver farinha, dá para fazer bolo? Ou seja, né, uma pessoa que entende quais são, né, o papel desses ingredientes, consegue fazer, por exemplo, um bolo se não tiver farinha. Eu faço um bolo de fubá, eu faço um bolo de brócolis, de arroz. Ou seja, eu, na verdade, entendendo, né, quais são os ingredientes, eu tendo a parte conceitual a respeito daquilo que eu fiz, eu consigo fazer coisas muito mais eficientes, vamos dizer assim, né? Com conhecimento, não simplesmente saber fazer, mas compreender aquilo que eu estou fazendo. E, uma vez que eu faço essa conversa com os alunos, então eu passo, né, a unir a fase que eu chamei aí de aprofundamento, onde o aluno agora, né, com apoio de material escrito, exercícios, etc., né, e mesmo atividades que a gente encontra na internet, como esse site do PHT, aí, que tem uma série de atividades, né, de ciência, etc., que o aluno pode brincar aí com reflexões, etc., e mesmo animações que a gente encontra na internet que explica melhor essa questão de sombra. Eu posso brincar com esses objetos aí na internet e ver exatamente como que as coisas funcionam. Agora, o que é interessante que essa prática pedagógica do ensino híbrido,
que está sendo feito? Eu estou combinando atividades online e offline, né? Porque o aluno está fazendo essa atividade em casa e mandando esse material para mim online. Eu estou integrando teoria e prática, né? Porque agora não é só praticar, não é só o fazer, mas eu tenho aí o componente da reflexão que instiga, que ajuda o aluno no desenvolvimento dos conceitos. Eu tenho a realização de um produto, que é um produto mão na massa, a reflexão sobre o produto, né, no sentido da gente pensar sobre esse produto e desse produto, então, eu tirar as conclusões, as reflexões conceituais, né, e a conceitualização com base nessa reflexão. Agora, o que é interessante é que o ensino tradicional, na verdade, ele trabalha primeiro o conceito, a interpretação do conceito, a compreensão e depois a ação. No meu curso de engenharia mecânica, eu aprendi cálculo, física, química, no primeiro e no segundo ano. No terceiro ano começou as disciplinas um pouco mais práticas, lá que interessava bem a engenharia, como resistência dos materiais, assim por diante, hidráulica. E lá no fim do curso, eles me mandaram fazer estágio, ação, aplicar tudo aquilo que eu conheci. Essa é a característica, vamos dizer assim, né, de toda a formação que a gente faz, todo o processo educacional que a gente conhece praticamente em todas as disciplinas. A medicina mudou um pouco, né? Mudou, aliás, bastante, porque eles implantaram a saúde, né, em geral, não só a medicina, mas a enfermagem, etc. Implantou aí a aprendizagem baseada em problemas, né, que mudou exatamente essa abordagem. Mas os cursos de engenharia, os cursos de pedagogia, os cursos de língua, etc., eles são assim ainda. Eu tenho a parte conceitual, a interpretação, né? Aplico, tento aplicar aquele conceito, compreender, e aí eu faço um monte de exercício para fixar o conceito. E o que é interessante é que na nossa vida a gente não aprende as coisas assim. A gente não aprende a criar filho desse jeito. A gente não aprende a tomar conta da família desse jeito. A gente não aprende a, a beijar, a namorar desse jeito. Na verdade, é tudo baseado na ação. Eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira filha, no hospital, tá tudo direitinho. Quando chegou em casa, não tinha manual, não tinha nada. A gente teve que se virar. Pede ajuda, né, para quem pode, e assim a gente aprendeu, né? O segundo filho é muito mais fácil, o terceiro é aí, então é tudo na ação. Depois que vem esse processo da compreensão. Ou seja, a pedagogia mão na massa coloca essa abordagem tradicional de ponta cabeça, no sentido que eu começo com a ação, eu começo a desenvolver o projeto, aí parte do projeto eu faço a reflexão, na reflexão, então, entra a compreensão e as teorias, né, que dão suporte àquilo que o aluno está fazendo, e, eventualmente, a parte da conceitualização. E quando eu consigo conceitualizar, eu consigo fazer ações mais efetivas e melhores, com mais compreensão. E é isso que a gente quer implantar na educação, né, no ensino superior, ou em todas, né? Como eu mostrei para vocês, isso já está começando no primeiro ano. A criança, né, não começou a aprender a escrever, a ler a respeito da aranha. Ele foi fazer um trabalho prático de tirar fotografia, de buscar a aranha, procura depois como é que escreve, como é que desenha, faz o projeto mão na massa, ou seja,
os letramentos, né, que a gente estava falando lá, verbal, imagético, digital, etc., está acontecendo por conta que a criança está fazendo um projeto. Depois que entra a questão da reflexão, compreensão e a questão da conceitualização. Mas isso exige mudanças, e aí eu quero falar rapidinho dessas mudanças. Pensar o processo de ensino e aprendizagem no sentido que não é mais remoto, né? Não está mais remoto, é coisa do passado. Nós precisamos fazer um plano estratégico, né, da instituição no sentido de permitir essas mudanças, esses novos processos de ensino e aprendizagem. Eu acho que não pode ser voluntarismo de alguns professores, né, que se encantam com essa ideia e saem aí fazendo coisas extremamente interessantes, mas é um trabalho individual, voluntário, que praticamente muito da instituição, né, não conhece o que está sendo feito. Então, isso tem que ser organizado. Segundo, repensar a infraestrutura tecnológica, né? Não basta simplesmente ter tecnologia. Tem muitas escolas aí que a gente, né, leu o trabalho, as escolas tinham toda a tecnologia possível, né, e durante o remoto fizeram uma caca com essa tecnologia. Por quê? Porque não tinha, né, ah, tanto o aluno como o professor preparado com condições para poder usar essas tecnologias. E aí a, a escola pode ter uma infraestrutura fantástica, mas se o professor, por exemplo, lá na sala, na casa dele, não tem infraestrutura, se o aluno não tem infraestrutura tecnológica, ele não consegue fazer nada, não consegue fazer um upload, download de material, e isso aconteceu muito durante essa pandemia. Então, infraestrutura tecnológica é importante. O outro aspecto é suporte técnico-pedagógico ao professor. Também não basta simplesmente, né, saber fazer vídeo ou material online. A instituição tem que dar um suporte de como o professor incrementa essa pedagogia, né, com as tecnologias digitais. Eu lembro que quando a gente tinha esse suporte na Unicamp, né, o professor chegava lá com uma apostila e falava, eu queria fazer aí um site com essa apostila. E, sabe, completamente diferente. Eu quero fazer um podcast. Não, um podcast não é com a apostila que faz um podcast. Então, tem que repensar isso e tem que ajudar esse professor a fazer essas mudanças, né? Entender como é que essas coisas funcionam, né? E aí, então, é necessário esse suporte técnico-pedagógico que as universidades oferecem. Forma adequada de professores e alunos, né? Não é só o professor que tem que se formar, porque tem muito aluno que chega na sala de aula e fala, professor, eu quero aula. E o professor que começa a fazer, às vezes, atividade mão na massa, né, é chamado de vagabundo, ele não está dando aula, né, ele tem que dar aula, ele tem que cuspir no aluno. Aí tá bom. Enquanto ele está fazendo isso, está todo mundo contente, mas, na verdade, a questão é quem que está aprendendo. Né? Mais o professor que está lá buscando coisas, né, para passar para o aluno do que simplesmente o aluno sentado ouvindo o professor. Então, tanto o aluno como professores têm que ser formados, né, para poder entender essas concepções pedagógicas, entender também como as tecnologias funcionam e saber usar essas tecnologias de maneira adequada. Desafio pedagógico no sentido de entender que o currículo, né, o conteúdo que a gente conhece hoje, ele foi totalmente elaborado para lápis e papel. Isso vai do ensino infantil ao ensino da pós-doutorado. Tudo foi feito baseado em lápis e papel. E hoje a gente tem tecnologias, né, que pode entender ou pode ajudar a criação do que eu estou chamando aí do currículo da era digital. Imagens, animação, autoria, etc. Isso tem que ser repensado. Só que o professor, às vezes sozinho, lá no seu laboratório, na sua sala, provavelmente não vai conseguir fazer isso e ele vai precisar de ajuda. Ajuda de pessoas que entendem como é que se faz isso, para poder ajudá-lo a entender
O que fica para o lápis e papel e o que fica para o digital, porque não é jogar fora o lápis e papel. Híbrido. Híbrido significa que nós vamos aprender a combinar atividades e recursos. Um currículo híbrido, né, que tem que ser repensado, que tem que usar tecnologia, né, tanto no online como no offline, no presencial. Um currículo que integra a tecnologia, ele combina, né, lápis e papel e atividades digitais, ou seja, esse híbrido, né, são mais contextos híbridos do que simplesmente a gente pensar que online, offline. Não é mais isso. A gente viu aí agora, né, durante todo esse período que a gente viveu, né, da pandemia, que pessoas fizeram coisas fantásticas do ponto de vista, né, de combinar atividades, de criar atividades que a gente pode chamar atividades híbridas. E, finalmente, né, uma mudança extremamente importante, que é essa grade disciplinar que a gente tem principalmente nos primeiros anos do ensino superior. Aqui na Unicamp é muito comum, né, você ter alunos que praticamente no primeiro e no segundo ano tem uma grade que cobre das 8 às 18 de segunda a sexta-feira. E aí a gente fala para, você agora vai para casa e faz aula, né, sala de aula invertida. Ele fala, não dá. E aí, o que isso significa? Que a gente tem que reduzir o número de horas de bunda que o aluno fica sentado na carteira. E é muito interessante que isso é o cerne do processo educacional que a gente tem do infantil ao pós-doutorado. Por quê? O MEC só dá um certificado baseado no número de horas que o aluno ficou sentado na carteira. Um curso lá de engenharia tem que ter 3.000 e não sei quantas horas, né, que o aluno ficou lá sentado ouvindo o professor. O professor é pago, né, 40 horas por semana. 40 horas do quê? Nas escolas particulares, aí é 40 horas que ele ficou, né, dando aula. Né? Nas outras, faz isso, faz aquilo. Né? A estrutura de pagamento ainda é baseada na hora que, né, no número de horas que o aluno ficou sentado na carteira. Eu costumo brincar dizendo que o problema da educação, não brasileira, né, em geral, o problema da educação ainda ela está centrada na bunda do aluno e não na cabeça dele, enquanto que ele aprender. Práticas pedagógicas em cenários híbridos, por isso que eu estou usando aí a questão dos cenários híbridos, porque não é mais só online e offline, né? É saber combinar digital com lápis e papel, saber combinar atividade prática, teórica e assim por diante. Não é sinônimo de vídeo online, não é educação à distância improvisada, não é só aula síncrona, não é professor trabalhando sem suporte, não é aluno trabalhando sem estrutura e orientação. A gente tem que repensar realmente o que é esse híbrido, né? E como é que a gente pode partir para a atividade mais mão na massa. Por enquanto é isso, e aí então agora a gente abre para as perguntas, né? Seria interessante a gente poder trocar aí bastante ideias. É ótimo poder ser desafiado. Obrigado. Obrigada, professor José Armando. Vou parar de compartilhar, tá bom? Como, professor? Vou parar de compartilhar. Ah, sim. O professor Edgar Gonzaga está perguntando se os slides serão disponibilizados, né, já que Eu já contém mandei para algumas vocês, já referências. está aí com vocês já. A Aline Tá. recebeu já os slides. O senhor enviou aquela última versão, então? Essa última versão não, mas eu resolvi incrementar agora, eu mando para vocês, mas já tem uma versão aí. Eu faço um PDF e mando. Tá bem, professor, muito obrigada. A professora Ana Carolina Salgueiro de Moura, ela coloca que está pensando justamente na necessidade e importância de um currículo híbrido,
Como fazer isso institucionalmente se a legislação e a autorização dos cursos classificam os mesmos como presencial e à distância? Bom, eu acho que o regulamento ainda, não sei se mudou, falam que passou para 40%, é 20%. Tem essas, né, essas normas que a gente tem que respeitar, mas a atividade que a gente está fazendo aqui, primeiro, não é remota, né? Nós estamos trabalhando agora dentro de uma abordagem, né, que eu estou entendendo que a gente está voltando, por isso que eu estou falando, né, dessa abordagem do ensino híbrido, da maneira que eu estou me colocando. A gente está voltando já para o presencial, e a atividade que o aluno faz, né, por exemplo, online, ou o que seja, está sendo parte da disciplina, está sendo parte da carga horária, né, que ele está trabalhando. Ninguém está diminuindo, ninguém está aumentando, né, na verdade, o que está sendo proposto. Mas eu estou vendo, por exemplo, em algumas universidades que a gente trabalhou essas ideias, que estão implementando essas ideias, eles estão fazendo muito uso do própria na sala de aula, né, com essas rotações, né, com essas estações, e em algumas estações, então, o aluno desenvolve a atividade online, mas isso na sala de aula, né, dentro de um contexto de desenvolvimento de um determinado projeto. Então, a grande mudança aí, né, é no sentido de incrementar ou de complementar as atividades, né, teóricas, vamos dizer assim, com essa parte prática de desenvolvimento do projeto. Eu acho que isso é a parte mais difícil, né? A Ana Carolina deve estar pensando assim, como que eu, né, que projeto que eu desenvolvo, e eu diria o seguinte, que não, a disciplina como um todo não deveria, né, assim, ser totalmente, num primeiro momento, ser totalmente baseada em projeto, né, no sentido que as coisas podem se complicar. Então, eu escolheria alguns tópicos, né, que poderiam ser desenvolvidos com base em projetos, e outros tópicos, né, que são mais, talvez, abstratos, mais difíceis de ser caracterizados ou trabalhados por meio de projeto, eu deixaria ainda como seminário, como atividade instrucionista, né, que o professor vai lá e dá uma aula. Porque também a gente não é obrigado a jogar tudo fora, né? Um bom seminário ainda é bastante interessante, uma boa aula, uma boa palestra ainda é fantástico, né? Ninguém está jogando isso fora. É a questão de como que a gente combina essas coisas, como é que a gente faz essa coisa ser mais híbrida, né, do que simplesmente a gente trabalhou até agora. Eu não sei se eu respondi, mas estou à disposição, a gente pode ir conversando. Obrigada, professor. Ana Carolina, se quiser complementar, fique à vontade. A colega Aline também está inscrita. Sim. Oi, professor. Com relação ao que o professor estava colocando, destes, né, de forma esse currículo virtual, não, currículo híbrido. A gente pensa, né, e pode pensar em com relação ao tema de casa, as tarefas para casa, né? Então, esse tempo que os alunos, que a gente encaminha uma série de tarefas para que eles realizem em casa, isso pode ser ocupado com esse ensino híbrido, né? Com aulas, com outras atividades. Então, às vezes, a gente pensa que tem que ser tudo registrado e registrar como um currículo. E aí a gente pode trabalhar na forma de metodologia mesmo, da própria
né, da própria prática docente, quer dizer, eu tenho lá as minhas 45 horas para cumprir na minha componente, 60 horas para cumprir, e eu vou planejar ela, só que de forma híbrida. E o que é de forma híbrida? Porque a grande maioria dos professores passa alguma atividade para casa. Na próxima aula, né, vocês já façam a leitura deste texto, já realizem essas atividades. Então, pensar que isso pode ser desenvolvido as atividades de forma híbrida. E daí é que a gente, e por isso a preocupação da universidade de estar auxiliando os professores, né, nesse retorno presencial, nesses novos desafios, né? Que é justamente aproveitar todo esse tempo de 2 anos de pandemia que a gente teve, né? De estar utilizando essas ferramentas digitais e não perder tudo isso. Quer dizer, agora isso ficou totalmente no passado. Quer dizer, as tecnologias ajudam e ajudam bastante. Né? Então, pensar Agora, que isso tudo tem que ser feito de maneira organizada. Né? Não não, é com simplesmente certeza. da tarefa, né? E, fez, não fez, não. É a curadoria, entra também a parte daquela da Exatamente, curadoria, né? Isso. exatamente, exatamente. Isso aí tem que estar registrado e na verdade, o que eu fazia na minha disciplina, quando a gente trabalhava assim, essa atividade contava nota. O aluno tinha, né, ele era avaliado, né, esse material não era simplesmente assim, quem quer faz, quem quer não faz, fazia parte do trabalho, né, que os alunos tinham que desenvolver e isso era avaliado e entrava no cômputo da avaliação, da performance do aluno. Porque se a gente não faz isso, né, a gente sabe que o aluno não faz, não lê. Né? E as condições também, né, não são muito interessantes, porque se não há uma organização, acho que a Ana Carolina está perguntando um pouco isso, se não há essa organização da universidade no trabalho mais colaborativo nesse sentido, esse aluno fica sobrecarregado, né? 8 disciplinas que estão pedindo projeto, que estão pedindo coisa para ser feita, e claro que ele não tem condições de fazer se ele fica lá, né? Tem que ficar na sala de aula das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Isso tem que ser mais organizado. Nesse sentido que eu coloco lá aquelas ideias, né, de apoio da universidade, né, de você organizar a questão da formação, né, as pessoas deviam ter condições de trabalhar isso de maneira profissional, né, não simplesmente voluntarismo, achismo, né. Então, isso precisa uma coordenação das universidades. E aí que complica as coisas. Aí quem quer faz, quem quer não faz. Nesse sentido que eu acho que a universidade está perdendo muito, né, com a falta dessa coordenação, de uma direção mais efetiva, assim, para saber o que é valorizado, como é valorizado. Não é só publicar, né, não é só fazer pesquisa, né? A universidade tem que pensar que ela é realmente uma disseminadora de conhecimento. Então, eu concordo com você. Essas coisas a gente já fazia, tarefa para casa, tal. Mas não pode ficar só no fazer, né? Isso tem que ser objeto que é retomado na sala de aula, dentro dessa reflexão, da questão do aprofundamento, né? Realmente da questão conceitual, porque o aluno pode fazer uma coisa sem saber que ele fez usando um determinado conceito. E aí cabe ao professor, né, refletir sobre esse produto e mostrar para ele realmente que ele está usando aí conceitos extremamente interessantes que merecem ser trabalhados, que merecem ser aprofundados e coisas desse tipo.
Obrigada, professor. A Ana Carolina complementa que a questão é ser aceito dentro dos cursos, pela instituição e pelos colegas, que algumas atividades online são mais ativas e autorais do que estar em sala ouvindo, né? Então, aí se vê, né, a importância de momentos como este, para que estejamos dialogando, né, e percebendo essa questão que a professora traz, né? E na linha que o senhor falou, professora, ali, sobre a questão do ensino remoto ter iniciado como uma improvisação, e a gente percebe que se cresceu nesse processo, porque em um primeiro momento, nessa improvisação, literalmente muitos de nós, né, trocamos o pneu com o carro andando, mas nesse processo, né, a partir de ações que foram realizadas visando a formação e a preparação e a capacitação para o uso dessas ferramentas tecnológicas, muitas pessoas hoje, graças a isso, estão mais familiarizadas, estão interessadas em realizar o ensino híbrido. Estamos percebendo que alguns cursos estão inserindo aquele percentual de até 40% de carga horária EAD. Então, essa improvisação, em um primeiro momento, rendeu alguns frutos, né? Agora, uma coisa também que eu tenho visto nas universidades, e está sendo aí um negócio completamente... os alunos, de certa maneira, gostariam de estar presentes. Mas tem muitos professores que, por conta, né, do que viveram no remoto, preferem continuar em casa. E aí, isso não é isso. Então, também tem... porque a gente viu que a gente é muito mais produtivo, é muito mais... Né, você não tem que viver aí o problema de transporte, de se deslocar de um lado para o outro. Né? Então, isso aí também está sendo um problema sério, né? Porque não dá para entender, né, que você simplesmente querendo ficar em casa, a gente vai fazer ensino híbrido. Então, isso não é híbrido. Então, eu faço questão, né, de colocar que a grande mudança que a gente quer, na verdade, é essa introdução, né, das questões mais tecnológicas, né, combinadas com as coisas, né, com os projetos, né, integração de disciplinas. Eu estou mais por aí do que simplesmente pensar na questão que, bom, o online é muito mais cômodo para mim, né? Então, aí eu prefiro ficar em casa e se o aluno está aprendendo, se ele abre a tela, se ele faz perguntas, se é problema dele. E a gente sabe, né, que a gente perdeu muito com esse tipo de ensino. Eu estou, assim, bastante desconfiado que a gente acho que não chega no nível de aproveitamento adequado, né, com essa abordagem que a gente usou no remoto. Especialmente crianças, né, mais novas, né, no ensino, no primeiro ano do fundamental, e mesmo alunos iniciantes da universidade, né, eles não viveram a universidade ainda, eles não sabem o que é a universidade. Então, aí a ideia, né, o aluno dos primeiros anos da universidade quer estar na universidade, e por conta dessa estrutura que o aluno, no fim da universidade, faz estágio, ele preferia ficar fora da universidade. Então, aí tem que, né, acomodar esse tipo de coisa e ver como é que pode ser trabalhado. Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos ver. A Ana Carolina coloca... Sim, professor? Está todo mundo tão quietinho. O que penso e entendo é que nossa universidade, sendo multicamp, ganha em diversidade e integração ao possibilitar espaços de aprendizagem online. Online aqui entendido como ativo e por meio digital.
É verdade, né? Hoje, muito do que é feito, né, principalmente nessas universidades muito campo, as reuniões, né? Isso pode ser feito tudo online. Não há necessidade do sujeito ficar aí para fazer uma reunião, né? Tem que vir na reitoria da universidade. Então, isso já não cabe mais. Mas a importância de coordenar essas atividades de modo que que a atividade que o aluno realiza também seja uma atividade híbrida, que combina o teórico e o prático. Ok, aqui pelo chat, alguns colegas estão agradecendo pela oportunidade, pela sua fala. E, professora, eu vou lhe devolver uma pergunta que o senhor apresentou. Como que o senhor acha que a instituição deveria se preparar para receber os alunos cada vez mais ativos? É justamente fazendo essas mudanças que a gente está, né, que a gente está abordando aqui, né? Um aluno né, dessa escola aí, tudo bem, né? Escola particular e tal, mas tem escola pública já fazendo alguma mudança e, eventualmente, essas mudanças, se algumas escolas começam a fazer isso, essas mudanças realmente são apropriadas, vamos dizer assim, por outras escolas e assim por diante. E aí o aluno, né, esse aluno chega do ensino básico, né, formado segundo essa visão aí. E aí você pensa que ele vai entrar numa sala de cálculo, da repetência, né? Por exemplo, eu fui assistir uma aula de cálculo de um professor e ele, na primeira aula, ele fala assim, somente 7 alunos dessa classe vão passar. E aí você fala, por que eu vou ficar fazendo nessa sala de aula se só 7 alunos vão passar? E ele começa a colocar coisa na lousa, não conversa com os alunos, simplesmente começa a encher as lousas lá de materiais e é isso. E o aluno copia, aliás, ele copiava, agora ele tira a fotografia da lousa. Esse tipo de abordagem não segura ninguém na sala de aula. Esse aluno que passou o ensino básico, ou ensino fundamental, que seja uma abordagem de trabalho híbrido, e mão na massa, né, etc., ele não fica numa aula de, né, física, de cálculo, etc., simplesmente colocando material na lousa. Então, a universidade vai ter que se preparar nessa abordagem e realmente mais projetos, alunos fazendo projetos, não é qualquer projeto, o projeto tem que estar ligado com a temática da disciplina, com a intencionalidade do professor, né? Ele pode colocar lá as limitações do projeto, mas o aluno pode escolher o projeto, né, o tema do projeto que mais interessa, uma vez que ele aborda as questões mínimas que foram colocadas, tudo bem. Essa diversidade é extremamente importante para a gente, porque é por aí que o professor vai poder fazer uma curadoria, né, explorar coisas do ponto de vista estético, de conteúdo, inovador, etc. Então, porque, veja bem, hoje a gente fala de autonomia, de protagonismo. Como que a gente espera que um aluno que fica sentado copiando, o professor coloca na lousa, pode desenvolver autonomia? Pode ser protagonista? Eu não entendo. Então, a gente fala uma coisa e pratica outra completamente diferente. Se nós quisermos desenvolver autonomia, esse aluno tem que ter autonomia, ele tem que bater a cabeça na parede e falar, bom, eu realmente passei do limite, não cheguei no limite, né? Nós vamos trabalhar a autonomia. Se ele não faz nada, se ele copia, tira fotografia do quadro negro, que protagonismo é esse? Como é que colabora? Como é que faz uma atividade colaborativa? Então,
sabe, essas coisas vão estar presentes na sala de aula. Quando a gente fala em competências, né, competências nós estamos desenvolvendo. Não é simplesmente ficar sentado ouvindo o professor. Isso não dá mais conta, né, de desenvolver essas competências que nós estamos falando. Que é o que o mercado está querendo. O mercado está, né, mais do que conteúdo, o mercado está querendo atitude. Conteúdo a gente encontra na internet, né, sai andando, aí a gente pega um monte de coisa. Acho que tem algumas perguntas. Sim, professor. A Cláudia Laus, ela gostaria de perguntar como que o professor Valente imagina uma sala de aula de cálculo 1 na perspectiva do ensino híbrido. Algumas sugestões? Primeiro, não devia ser cálculo 1. O cálculo, para mim, ele devia estar lá depois que eu comecei a fazer projeto. A hora que eu precisar do cálculo, eu gostaria de aprender cálculo. Então, seria interessante trabalhar junto, por exemplo, resistência dos materiais, e aí o sujeito tem que fazer lá uma atividade, né? Vamos pensar, brincar aí, uma cadeira de rodas mais leve possível para pessoas deficientes físicas. Aí eu vou ter que aprender, vou ter que calcular o que é leve, vou precisar lá das equações para calcular os mínimos, e aí eu preciso de cálculo. Então, é o projeto, né? Não é fazer disciplina para desenvolver o projeto. É o projeto que determina o que a gente vai trabalhar em termos de conteúdo. Então, essas mudanças não é, né, mudar a caixinha. Nós vamos ter que repensar a maneira como a gente faz a educação, né, nessa abordagem mão na massa. Você vê lá, as crianças do primeiro ano, ninguém sentou e falou, vamos escrever aranha porque a gente vai tirar fotografia de aranha. Saíram fazendo coisas, saíram tirando fotografia lá, vendo, e pode encontrar um bichinho que não sabe nem escrever o nome lá, mas vai aprender porque, né, tem necessidade de aprender, porque encontrou um bichinho que tem um nome esquisito, e nós vamos ter que aprender. E aí é o projeto que determina, né, as disciplinas. E isso é uma coisa que a gente está vendo que ninguém está sabendo fazer. Eu estou vendo cursos, principalmente cursos de computação, baseado em projetos, e o que eles falam que é baseado em projetos, na verdade, é uma série de disciplinas para o sujeito fazer o projeto. E a maneira como eu estou colocando aqui é o projeto que determina as disciplinas, os conteúdos das disciplinas que vão ser trabalhados. Fazer essa mudança, colocar a universidade de ponta cabeça, que é o que a gente está vendo lá no primeiro ano da escola, né, que eu mencionei para vocês, colocar de ponta cabeça. Agora, a gente pode fazer puxadinhos, né? Fazer, por exemplo, um curso de cálculo que comece a fazer projetos. Então, a gente inventa, ou pede para o aluno pensar um projeto que usa lá ação diferencial, que ele tem que diferenciar, que ele tem que calcular os mínimos para diminuir peso, etc., etc., né? E fica uma coisa um pouco mais prática, vamos dizer assim, do que simplesmente ficar resolvendo coisas no lápis e papel, que o sujeito não entende onde aquilo vai ser aplicado, como vai ser aplicado, e por que ele está aprendendo cálculo no primeiro ano. Essa ideia de empilhar coisa porque o aluno vai usar lá na frente, não faz sentido mais, porque a hora que eu preciso, eu entro na internet e pego o que eu quero. Não precisa empilhar na cabeça do aluno mais. O aluno tem que saber onde, né, como que ele usa, quando que ele usa, o que ele usa, e assim por diante. Isso só faz colocando uma atividade prática. Mão na massa. Só que não pode ficar na mão na massa, porque aí você não tem a parte teórica. Aí, então, entra toda aquela coisa que eu coloquei, né, da curadoria, da reflexão e do aprofundamento. A mudança tem que ser grande, a mudança não é pequena, porque, olha, vê como que as coisas mudaram nos outros segmentos da sociedade. Pensa o banco. Eu acho que vocês, né, não vivem
muitas das pessoas aí provavelmente não vivenciaram o que é o banco há 20 anos atrás. Tinha uma fichinha que só naquele banco, só naquela agência, você conseguiria fazer coisa porque eras onde se conheciam, porque estava lá a fichinha que tinha seu nome, assinatura, o nome do pai, o nome da mãe, etc. Qualquer agência do mesmo banco não te atendia, porque não conhecia quem que você era. Eles tiveram que reinventar o cartão de crédito, tiveram que reinventar, enfiar isso na tecnologia, inventar os sistemas de caixa eletrônico, etc., para poder fazer essa implantação. Então, não é uma implantação, né, simplesmente botar tecnologia naquilo que a gente fazia no lápis de papel. Não, o sistema, por exemplo, a gente pega o sistema de imposto de renda que a gente está fazendo agora. Há 20 anos atrás, a gente colocava lá no formulário, escrevia à mão, errava, precisava pegar outro formulário, que a gente colocava na máquina de escrever, sim, um dia, tinha que toda vez falar do mesmo médico, da mesma clínica. Assim, era um dia que a gente gastava para fazer imposto de renda. Hoje você faz imposto de renda em 20 minutos. Você tem informação, né? É o mesmo médico, talvez é o mesmo banco que você usa. É simplesmente usar o que a gente tinha. Bom, para fazer isso, tiveram que fazer uma revolução tecnológica para poder fazer. A gente nem lembra mais como a gente faz. Ou seja, essa mudança na educação não pode ser pensada simplesmente a gente pegar a minha disciplina de cálculo, agora eu vou botar lá um pouquinho de tecnologia e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Porque não foi assim, não está sendo assim nos outros segmentos da sociedade. Acabou, né? Acabou com as locadoras de filme. Hoje nem se fala mais nisso. Né? Os LPs, né? Não tem mais. Ou seja, a revolução é grande, a mudança tem que ser profunda, não é puxadinho, né? Não dá para fazer puxadinho. E tem que ser uma coisa pensada, tem que ser uma coisa que a universidade, né? Os dirigentes, etc., sentam junto e repensam essas coisas para realmente fazer uma abordagem completamente diferente dessa que a gente faz de empilhar coisa, né? E mandar o aluno, depois, no fim do curso, fazer ação, né? Fazer estágio. Acho que o Edgar colocou alguma coisa aqui. Não sei se tem mais alguém que colocou. Sim, o professor Edgar colocou que uma boa aula, né, uma boa forma de iniciar a aula é começar com uma boa problematização inicial. Por exemplo, ele coloca, né, em aula de integrais como se calcular a área de uma figura com geometria não convencional. E aí a professora Cláudia coloca que, certo, Edgar, mas isso já se faz, né? Aí ele diz, muitos fazem. Hoje o problema maior que vejo é o comprometimento dos alunos. E eu acrescentaria aqui, professor, a resistência dos alunos em um primeiro momento para trabalhar com metodologias mais ativas, porque, infelizmente, muitos deles não chegam à educação superior preparados para metodologias mais ativas. Então, nós temos muitos relatos de uma resistência inicial. Mas quando eles começam a perceber que estão aprendendo mais e melhor, muda essa postura, né? A pergunta que eu faço para o Edgar é o seguinte: se eu fosse aluno dele, professor, por que eu tenho que calcular a área dessa figura geométrica não convencional? De onde que veio isso? Isso é da cabeça do professor, não minha. Eu estou interessado em determinar, né, a área, talvez, lá do meu quarto, né, como é que eu posso aumentar a área do meu quarto, ou, né, alguma coisa assim, que eu preciso realmente conhecer os mínimos e máximos. Então, sabe, não adianta fazer esse tipo de mudança, porque isso aí é mais o mesmo, né? Como a professora Cláudia colocou. É fazer um puxadinho, né, numa coisa que já não está dando certo, porque criar um problema da cabeça do professor que não tem absolutamente nenhuma relação
com aquilo que está na cabeça do aluno, é simplesmente convidá-lo para a evasão. Por que eu tenho que ficar nessa sala de aula? Agora, muito dos alunos, né, esse comprometimento dos alunos está acontecendo porque eles entram numa situação que absolutamente não fala nada daquilo que eles vivem. Fora da sala de aula, eles têm autonomia, eles são proativos, eles fazem um monte de coisa. Na sala de aula, a gente amarra o sujeito na carteira e fala, presta atenção, a minha aula. Eu sou aqui professor, né, o protagonista desse negócio. Você tem que prestar atenção. Pronto, o cara não vai se falando, não tem interesse. Chega lá com um problema e fala assim, como que a gente pode aumentar, né, o tempo de vida da bateria do meu celular? Você vê como é que vai ter muito aluno que vai pular em cima desse problema porque ele tem interesse em fazer esse tipo de coisa. Nós temos que buscar as coisas que têm interesse para esse, né, coisa interessante para esse aluno fazer, e daí tirar a teoria de cálculo, tirar a integral, tirar a diferencial, tirar a resistência dos materiais e assim por diante. A gente tem que buscar as coisas que têm interesse, porque se não tem interesse, fica na cabeça do professor. O professor está achando aquela figura não, né, não convencional interessante, mas o aluno, não, para que eu vou fazer isso? Tem coisa mais interessante que eu posso fazer. Ou seja, a gente não trabalha com os alunos, a gente trabalha para os alunos. E a primeira coisa, né, voltando lá à questão do professor Edgar, eu perguntaria para eles o que vocês gostariam de aprender, o que seria interessante que a gente poderia fazer junto, né, que tem dá tesão, tanto para mim como para vocês, para a gente trabalhar junto. Essa é a primeira pergunta a ser feita. E aí a gente vai descobrir coisas fantásticas que os alunos estão fazendo, que eles têm interesse, que eles gostariam de estar fazendo. Porque, inclusive, grande parte dos alunos hoje tem que fazer coisa fora, tem que ou fazer, né, a iniciação científica, ou trabalhar, ou fazer alguma coisa, porque simplesmente tem que viver, e as coisas não estão, né, não dá para ficar pensando que o pai, né, hoje tem condições de colocar todo mundo, né, mesada para todo mundo, que o aluno fica lá simplesmente à mercê, né, dos pais. Então, tem coisa interessante que está acontecendo na vida desses alunos. E traz isso para a sala de aula. Vamos discutir, vamos trabalhar, vamos, né? E assim por diante. E aí começa a mudar, né, a postura desse aluno, porque o problema passa a ser dele, não do professor. Agora, o professor tem que ter muito conhecimento para dar conta de fazer esse tipo de coisa. E aquele professor que só sabe fazer aquilo que está lá no livrinho, que ele copia, faz desde, né, dos anos da sua formação, não dá conta de resolver isso. Você tem que entrar na sala de aula aberto para resolver problemas que podem ser problemas que você realmente não entende, não tem condições de resolver. E aí que a aula vai ficar super interessante. Aí que a aula dá tesão. Porque nós, alunos e professores, nós vamos trabalhar junto. E não o professor trabalhando para os alunos. Essa é a mudança. O que mais? Eu estou provocando bastante, estou jogando bastante coisa. É verdade. Vocês vão ter que descascar o abacaxi. A professora Rosana coloca que muitas vezes os alunos são resistentes, porém, ela pensa que é necessário um tempo para adaptação. Neste processo, a mediação do professor é essencial. Novos conhecimentos atitudinais e mudança de comportamento do estudante. A professora Eu vou André... um pouco mais longe, viu, Rosana? Eu tenho trabalhado bastante, inclusive escrevi algumas coisas. A gente fala muito, né, desse atitude, engajamento. Eu
eu ainda acho que isso não é suficiente. A universidade, a escola em geral, ela tem que trabalhar a questão do acolhimento do aluno, de entender quem que é esse aluno, do ponto de vista intelectual, cognitivo, né, o que ele conhece, quais são os problemas que ele tem, do ponto de vista econômico, social, ou seja, na hora que a gente passa a entender, acolher esse aluno, e não ele ser um número, né, que a gente chuta, né, porque ele é um problema para o professor, porque né, o professor tem que fazer pesquisa e não tem tempo para ficar aí paparicando o aluno é um chato. Enquanto a gente tiver essa atitude, a gente tem dois mundos, né? A hora que a gente passa isso, eu estou falando com base na literatura, principalmente a literatura americana, que é onde eu estou estudando bastante. Universidades que começaram a fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, a Universidade do Texas, que tinha aí um nível de evasão, né, e formação do aluno no período não chegava a 50%, começaram a trabalhar de maneira integrada e institucionalizada a questão do acolhimento do aluno para ajudá-lo a resolver problemas, que às vezes pode ser um problema social. Como que um aluno, né, que tem aí um problema social entra numa sala de aula e vai aprender cálculo? Esquece. Ele vai tentar resolver o problema social. Então, essas universidades que passaram a fazer esse tipo de trabalho de acolhimento estão reduzindo, né, o nível de evasão. Então, essa Universidade de Texas, por exemplo, que tinha lá menos de 50%, né, no primeiro ano passou lá 50%, né, melhorar, né, a questão já não era mais 40%, né, passou aí a ser 50% que se formavam, 60%, e assim, né, o objetivo é chegar no 100%. Né? Entrou, né, no primeiro ano lá em 2020, e no curso de engenharia vai sair em dezembro de 2024. Nós vamos fazer tudo para você chegar e ser capaz de ser formado no período. Então, a gente precisa desenvolver, institucionalizar esse acolhimento do aluno no sentido de entender quem ele é, como ele trabalha, como ele pensa, quais são os problemas que ele vive, de modo que ele se sinta parte da universidade e parte de um grupo que trabalha junto, não que alguém trabalha para ele, trabalha com ele. O que mais? Nessa direção, a professora André escreveu: boa, professor, também acho, conhecer e reconhecer o aluno é um princípio da docência. Nós não podemos André, esquecer. é exatamente isso. É difícil de fazer, mas quando a gente começa a fazer isso, olha, você começa a ver pérolas na tua frente, coisa que você não imagina. Eu tive essa experiência, assim, na minha sala de aula, eu ficava encantado de ver, né, quando a gente conhecia os alunos, a gente sabia, né, o que ele ia colocar, o que ele ia trazer para a sala de aula, o que ele, né, o que preocupava, como é que a gente podia. A gente fica, sabe, fazendo parte da vida desses alunos. Eles vão passar 5 anos com a gente, né, na universidade, e não dá para tratá-los simplesmente como um número, né? Não é possível. Né? É verdade, eu acho que querer conhecer o nosso aluno é talvez a melhor ação de acolhida que nós podemos realizar. E não esquecendo, né, que a razão de existir da nossa universidade são os nossos alunos. Então, o quão importantes eles são para que nós realizemos o nosso trabalho, né? Agora, sabe a metáfora que eu faço? É mais ou menos assim. Você entrar num supermercado e o dono do supermercado colocar você para fora. Isso que a gente está fazendo com os alunos da universidade.
Os alunos não foram puxados para dentro da universidade, eles escolheram aquela universidade, prestaram o exame, escolheram trabalhar naquela universidade. Aí ele chega na aula de cálculo e o professor fala assim, só 7 alunos vão passar nessa disciplina. É você entrar no supermercado e o dono do supermercado fala, não, aqui você não entra, vai embora. Aqui você não vai fazer compra. É isso que nós estamos fazendo. O sujeito chega na secretaria, ele é tratado como se fosse um puta de um problema. Essa secretária tem que acolher esse aluno, porque se ele não fizer o trabalho para, né, ou com esse aluno, para que ela está lá? Para que precisa de secretária? Fecha às 5 horas e acabou. Aqui é assim que trabalha, põe todo mundo para fora. Então não dá, isso acabou, não é mais assim, entendeu? Isso aqui. Essa universidade que trabalha desse jeito está fadada a falir, né? Não é possível que a gente continue trabalhando com os alunos nessa abordagem. Sim, bem importante essa questão, professor. E o professor Edgar havia levantado a mão. Professor Edgar? Oi, boa noite a todos. Professor, na verdade, talvez eu tenha colocado de uma forma ali bastante sintética, assim, a questão. Normalmente eu ministro disciplinas de física, né? E eu sempre uso como motivação para introduzir, por exemplo, o cálculo como para resolver a motivação para resolver problemas de física, do tipo velocidade instantânea, introduz a derivada, ou para calcular o trabalho de uma força de uma mola, eu introduzo a noção de integral. Mas, olha só, por exemplo, a componente de física, o último relatório de auditoria da Unipampa, em 2019, mostrou que das 20 disciplinas que mais têm reprovação e, portanto, retenção, física aparece em 6 posições diferentes. E mesmo no campus onde eu atuava, tem colegas que têm posições diferentes com relação à questão de dar integral, dar a derivada. Acho que teria que simplificar bastante a questão da disciplina. Mas assim, com relação só à questão da motivação, eu só tenho um pouco de receio que quando tu escolhe uma motivação, uma problematização, se tu colocar sempre ela para fins práticos, eu acho que tu fica meio que ditado. Hoje é uma demanda do mercado, parece que só tem valor aquilo que tu consegue dar uma aplicação direta. E daqui a pouco vai morrer, de certa forma, a pesquisa, aquela básica, que tu não consegue vincular diretamente a uma aplicação. Eu tenho um pouco de receio com relação a isso, ou mesmo o desenvolvimento de novas teorias matemáticas, por exemplo. Enfim, então, algo que não consegue diretamente saber o fim dela hoje ainda. Edgar, olha, do jeito que eu coloquei, depois que foi feita a reflexão, que pode ser um problema, assim, simples, o aprofundamento é onde entra essas questões que você mencionou. Porque não dá para ficar simplesmente naquele fazer, naquilo que foi feito. E aí, então, essa reflexão abre novas possibilidades, e esse professor tem que fazer, esse é o papel do professor. Abrir essas possibilidades e falar, olha, isso aqui tem mais isso, tem mais aquilo, tem teoria por trás, e nós vamos ter que aprofundar. E aí, então, entra talvez a apostila, o livro, o exercício, né? Outra prática, ou seja, não pode ficar naquele fazendo aquele problema que foi simplesmente resolvido. É aí que entra o aprofundamento, que faz exatamente isso que você está querendo. Né? Tem que ter teoria por trás, tem que ter aprofundamento. Essa coisa não pode ficar no simplório, vamos dizer assim. O simplório foi aquilo que, né, motivou, que deu interesse, né, que criou as possibilidades, mas tem mais. Né? Nós estamos aqui na universidade para, inclusive, abrir outras frentes. Inclusive, você pode abrir uma frente que não tem, nós vamos ter que trabalhar junto para... Aí passa a ser um problema de pesquisa, passa a ser um problema que o aluno pode fazer como uma iniciação científica, mestrado, doutorado, que seja desse tipo. Então, é por aí. O aprofundamento é justamente que eu vejo que está mesmo muitas escolas que fizeram o híbrido, mão na massa, simplesmente ficaram no fazer. O aluno ter feito um projeto está ótimo.
Eu estou vendo, por exemplo, nesses laboratórios makers, nesses espaços makers que estão sendo implantados nas escolas, é o fazer pelo fazer. Eu fiz o carrinho, eu fiz a catapulta, está pronta. A gente até escreveu artigos sobre isso. Onde é que está o conhecimento quando você faz a catapulta? Não para em fazer a catapulta. Eu tenho que botar essa catapulta para funcionar e saber qual que é a equação da curva que o objeto faz. Como que eu minimizo, como que eu aumento a distância e assim por diante. E aí, olha, dá para fazer doutorado em cima de catapulta. Agora não pode parar aí, né? E o que eu vejo, para aí. Fez a catapulta, está pronto. Fez lá a escadinha, está pronto. Ninguém fala de, né, duas paralelas cortadas por transversais. Ninguém fala isso para o aluno. E tudo bem, fica escada pela escada. O que mais? Bem, obrigada, professor. Já estamos chegando aqui ao limite do nosso horário. Alguns docentes já estão saindo da sala porque tem aula à noite. Então, professor, temos tido muitos feedbacks positivos da sua fala e ficaríamos horas aqui se pudéssemos, né? Então, eu vou lhe pedir que faça as suas considerações finais e, a partir disso, nós estaremos encerrando. E desde já, né, lhe agradeço muito pelas palavras, pela sua fala e por estar aqui conosco compartilhando seu conhecimento. Bom, eu agradeço mais uma vez, é sempre bom a gente poder conversar, e eu falo assim, o que eu fiz é extremamente fácil, é fazer uma apresentação para vocês, provocar. O grande problema agora, daqui para frente, é o que vocês fazem, né, em matéria dessa conversa, do que a gente conversou. E eu ficaria extremamente feliz, né, de receber aí o feedback de vocês com relação, olha, estou tentando mudar, né, estou tentando fazer alguma coisa diferente. A universidade procurar incorporar essas ideias de maneira institucionalizada e não ficar no voluntarismo dos professores. Então, é isso. Eu acho que fazer esse tipo de coisa é extremamente agradável, fácil, mas eu espero que vocês possam começar a pensar na implantação e se preparar para receber aí os alunos que vão chegar cada vez mais informatizados, mais autônomos, né, mais proativos, e a gente vai poder usar isso na sala de aula do ensino superior. Um abraço a todos, muito boa sorte, né, nesse trabalho aí que começa aí o semestre de vocês, né, mais um ano, voltando um pouquinho aí para o presencial e tentando incorporar alguma dessas ideias que a gente conversou. Tudo de bom e muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, por essa oportunidade, esperamos poder contar com a sua participação outras vezes. Então, fica a dica, né? Enviar um feedback ao professor José Armando. No final da apresentação de slides, ele deixou o e-mail, né? Então, fica esse compromisso, após colocar literalmente a mão na massa. Bem, então, agradecemos a todos pela participação, lembramos aqueles que ainda não registraram a sua presença, que façam pelo link que está sendo disponibilizado no chat. Lembramos que na semana que vem, no dia 19 de maio, vamos ter a palestra Saúde Mental e Aprendizagem de Universitários após 2 anos de pandemia, o que saber e fazer, das 17h30 às 19 horas, com a professora Rochelle Paz Fonseca. Também informamos que este evento, né, foi gravado e vai estar disponível na playlist do canal da Prograde no YouTube. Estão, então, convidados também a curtir o nosso canal. Então, desejamos a todos uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professor José Armando. Até a próxima. Até a próxima. Tudo bom para vocês. Abraço. Obrigada, professor, igualmente.